Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje é dia 23 de novembro de 2016. Eu me chamo Ana Paula, para quem não me conhece. E a gente está aí, meus amados, começando mais um novo estudo, um estudo muito profundo, um estudo muito interessante. Antes de entrar neste estudo, eu quero relembrar aos irmãos que a Bíblia tem resposta para todos os nossos questionamentos. Só se nós temos um questionamento muito misterioso, muito profundo, algo que nossos olhos não viram, ainda assim a Bíblia responde. Quando a gente começa a se perguntar como é a eternidade, né? Como é o céu, os anjos assim, os anjos assado, Deus assim, Deus... E começa com essas coisas do lado da eternidade, ou até mesmo do inferno, perguntas como tudo aconteceu, né? A Bíblia responde. A Bíblia fala que nem os nossos olhos viram, nem os nossos ouvidos ouviram, e nem jamais chegou ao coração do homem aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Amados, eu vejo uma coisa. O mundo está caído, jaz no maligno, mas ainda assim, para onde você olha, você vê a presença da glória de Deus. O sol nasce todos os dias, a lua nasce todos os dias, o céu, o nosso firmamento nunca caiu sobre as nossas cabeças. Você já pensou? Quando eu tenho uma tia, né? Agora ela arrumou a casa toda, reformou tudo, mudou tudo. Quando eu era criança, às vezes eu ia na casa dessa minha tia que tinha a casa toda de telha. E como as telhas já estavam bem consumidas e chovia, tinha muita goteira, às vezes eu me colocava a olhar para aquelas telhas e falava, meu Deus, e se cai uma dessa na minha cabeça? Então, assim, quantas vezes, né, a gente pensa, e se aquele teto daquela determinada casa caísse sobre a minha cabeça ou sobre a cabeça de alguém? Então, imagina, você olha para o céu, ele está sempre lá, firme, resistente, né? Parece que é algo, assim, impossível de acontecer. E aí a gente vai vendo, né, a glória dos animais, a glória das flores, dos passarinhos. Eu agora estou no inverno, eu moro no sul da Itália. E tem um passarinho, chama pitarosso, um negócio assim. Ele é tipo um canarinho, pequenininho, é igual um canarinho. O canarinho é aquele passarinho delicadinho, né? Muito pequenininho. E eles vêm, eu sento aqui na mesa aqui para ler a Bíblia, para fazer minhas coisinhas, né? O meu local de estudo e tudo. E às vezes eles estão lá fora, né? Aí eles ficam pulando, quicando, com aquelas perninhas que parece palito de dente, né? E eu fico olhando a perninha pretinha, fininha, parece duas agulhas, sustentando aquele corpinho. Uma vez eu estava aqui em casa limpando casa, era primavera. E aí eu estava com as janelas todas abertas e eu tenho a minha janela, quando ela abre, você já viu aquele quadrado que é o espaço da janela? Tem gente que abre e fica só um pedacinho aberto, né? Porque o vidro tampa. A minha não, a minha ela abre para um lado e para o outro e aquele quadrado do buraco da parede da janela, ele fica todo exposto. Então é uma janela grande, as portas são... abre tudo, então aquele buraco fica completo. Então assim... Eu estava aqui limpando casa e tal, um belo dia de sol, de primavera, entrou um passarinho, tipo esses Joãozinho de barro, tadinho, meus irmãos. Ele começou a bater de um lado pro outro, Aí eu da cozinha comecei a ouvir, né, os barulhinhos, porque tem um lado da minha sala que tem vidro, a janela é vidro, e ela é só um negócio de vidro, não abre não, sabe? É um balcão de vidro. E ele bateu 3, 4 vezes com força. E aí eu ouvindo os barulhos das pancadas, eu corri, olhei, eu vi um passarinho, eu falei, oh meu Deus, ai, tadinho. Sabe o que ele fez? Quando ele viu que não conseguia passar, que ele não entendia, né, que é vidro na cabeça de um passarinho, aí ele apoiou assim no umbral, no apoio, né, desse balcão que tem essa parede, ele ficou quietinho ali. Aí eu peguei uma toalha, porque eu tinha que ajudar aquele passarinho, meu coração partiu. Peguei uma toalha, fui devagarzinho. Quando esse passarinho me viu, ele continuou quietinho, ele não voou.
A sensação que eu tive é que ele pensou assim, acabou, minha vida acabou, eu tô indo pra outra melhor. Joguei a toalha muito delicadamente, peguei ele na mão. Depois eu tirei a toalha, consegui pegar no corpinho daquele passarinho. O coração daquele passarinho, mas batia tão forte, mas tão forte, mas tão forte, que parecia um tambor de uma bateria. Essas baterias que os roqueiros ficam batendo bateria, né, tocando bateria. E assim, ele era grande, mas quando eu toquei com a minha mão, parecia que ele era tão menorzinho daquilo que parecia, um corpinho tão frágil, tão delicado, meus irmãos. Para quem é acostumado, né, a tratar com passarinho, sabe do que eu tô dizendo, mas eu peguei naquele canarinho, sei lá como é que é o nome desse passarinho, era tão pequenininho, era tão... Ele estava desesperado, mas ele não se movia, ele entrou em estado de choque. Aí eu fui lá do lado de fora, coloquei ele numa mesinha que eu tenho, bem devagarzinho, bem com calma, e fui afastando aos pouquinhos, fiquei parada de longe olhando. Ele ficou ali uns 5 minutos parado, em estado de choque, ele não se movia, ficou em estado de choque mesmo. Aí eu fiquei com dó, né? Eu falei, bom, eu me aproximo para ver o que ele faz. Aí quando eu me aproximei um pouquinho, aí ele voou, sabe? Parece que ele acordou daquele estado de choque e voou de uma vez só. Foi livre, né? Então assim, mas eu fico pensando, igual agora tem aqui esse tal de pitarossa ou pitarossa, não sei como é que se chama. É um passarinho, parece um canarinho, ele é todo preto e tem o peito vermelho, ou então o peito amarelinho, ou então ele é meio marronzinho com aquele reflexo dourado versus um alaranjado. É muito fofo como o passarinho, as perninhas pretinhas. E eu fico vendo eles pulando aqui fora, comendo aqueles grãozinhos de pão que a gente sacode. Às vezes eu dou uma sacudida nas toalhas da mesa aqui do lado de fora, justo para eles irem comer. Aí eu fico olhando, sabe? Então assim, você vê, e como que pode, né? A criatura tão delicada, tão pequenininha sobreviver lá fora. Porque se você para pensar comigo... não porque é sul da Itália, Europa, quando faz frio é muito frio, porque não pense não, aqui é bem quase clima tropical mesmo, não é que tem neve onde eu moro, nem nada disso não. Quando faz frio, é um frio úmido, a gente chega a 16 graus, chega a 0 graus, muito raramente chegou a dar uma geada de neve, então ficou tudo branquinho, até uma ou duas vezes no balcão da minha casa eu tive neve, mas nada de exagerado. E aí você pensa, o vento forte, porque tem mar. Quer dizer, um animalzinho tão delicado desse sobrevive lá fora. Eu não sobreviveria 2 dias. Sem um teto para me cobrir. Sem uma parede para me proteger. Então você vê como que a natureza reflete o poder, a força, a glória de Deus. Em tudo, meus amados. A gente tem só que observar como que tudo é perfeito. E aqui se eu começo a falar da natureza que reflete a glória de Deus, daria uma palavra de no mínimo umas 2 horas aqui de novo. E eu não vou fugir do foco. Então, a gente começa a ter muitas perguntas, né? A gente começa a ter muitos questionamentos. E aí Deus responde para nós. O Deus de Isaac, de Abraão e de Jacó responde para nós. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais chegou ao coração do homem aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E quando eu vejo essa última parte dessa frase, Deus tem preparado, essa frase, ela tem preparado, é um presente contínuo. Me corrijam aí as professoras de gramática, de português, se eu estiver falando besteira. Tem preparado. Deus, meus amados, ele cria tudo do zero. E a capacidade de criação dele é ilimitada. Basta você colegar a glória de Deus à eternidade. Então, se ele é um Deus eterno, tudo que vem dele é infinito. Então, a glória de Deus, o poder de Deus, a justiça de Deus, o amor de Deus, a correteza, o capricho, o zelo e tudo mais que a gente puder julgar aqui de bom, de características de Deus, são infinitas. Então, se diz que tem preparado, significa que nesse exato momento em que eu, Ana Paula, estou aqui falando com os irmãos, dia 23 de novembro de 2016, nós estamos quase subindo para o céu, porque o tempo está estourando mesmo, eu acredito de todo o meu coração, pelos sinais, pela palavra. Ele está preparando alguma coisa para aqueles que o amam.
E o meu coração nunca conseguiu, e quando eu falo coração nesse caso, eu falo da nossa imaginação, dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos, das nossas análises, das nossas reflexões. Meu querido, minha querida, por mais que você absorva tudo que existe de informação no mundo, ainda que você pudesse... Não sei quem lembra, hoje a gente está num período tão diverso, né? Mas quando eu era criança tinha enciclopédia, não sei falar direito a palavra, Barça. E eram vários livros e muito grossos, com tudo quanto é informação, né? Mas ainda que você pudesse pegar o Google, com todas as informações que estão ali dentro no banco de dados do Google, enfiasse na sua cabeça e no teu coração, ainda assim não chegaria nem a 0,00001% do que Deus tem reservado para você que ama Ele. Por mais que a gente compreenda e entenda de ciência, de física, de astronomia, de biologia e de todas as ciências que o homem conseguiu relatar até agora e conhecer e entender, a gente não tem ideia do que está sendo preparado no céu. Mas uma coisa eu acredito, se a Bíblia diz que nós teremos um corpo glorificado, automaticamente eu entendo que a potencialidade deste corpo glorificado será plena, porque a Bíblia fala que nós teremos plenitude em Cristo, plenitude em Deus. Ele vai fazer o que é corruptível se transformar no incorruptível. Aquilo que é mortal vai ser glorificado. Quer dizer, não existe uma palavra contrária a imortal. Ele podia simplesmente falar, aquilo que é mortal se transforma em imortal. Mas Deus é tão carinhoso, tão maravilhoso, que Ele não deixou a palavra imortal, mas Ele deixou a palavra glorificado. E esse corpo glorificado, ele está reservado somente para todo ser humano que vai viver na eternidade, na presença de Deus. Toda a categoria de salvos, que são algumas, vão ter o chamado corpo glorificado. Porque no mundo espiritual, na realidade de Deus, na realidade verdadeira, naquilo que Deus realmente planejou e projetou para os seus filhos e para o seu povo, você tem que ter um corpo glorificado. Porque você não poderá se achegar a Deus na presença do Pai, do trono de Deus, se você não tiver um corpo pronto para tal. Você não pode chegar na presença de um rei, de um presidente vestido de mulambo, vestido de pano de saco, vestido com calça jeans rasgada, suja, uma blusinha velhinha costuradinha. Você tem que pôr uma roupa de gala para chegar perto de uma autoridade. Se você é convidado para um jantar de gala, você não pode ir para aquele jantar com uma roupa qualquer. Joga uma calça qualquer, uma blusa qualquer, um sapatinho furado, vai bem, não. Você tem que se vestir à altura da cerimônia. Se os homens mortais, caídos e pecadores pensam assim para as coisas da terra que são perecíveis, imagina para o céu. Então, a Bíblia fala de novas vestes e a gente vai receber então um corpo glorificado, 100% potencializado, um corpo poderoso, glorioso. E eu acredito, minha querida, meu querido, que nesse corpo, o nosso cérebro, ele vai ser extremamente, infinitamente evoluído, mais evoluído do que ele é, porque ele está fechado. Porque nós, amados, somos feitos criaturas à imagem e semelhança de Deus. Você não tem ideia do potencial que está guardado dentro de nós. Só que Deus, quando o homem cai e peca, Deus limita a capacidade evolutiva do ser humano. Então, o nosso cérebro, ele chega até um ponto e depois ele bloca, ele para. Dizem que Albert Einstein, ele foi um dos homens que mais teve o cérebro usado, chegou a 10% do cérebro. Eu acredito, não tem prova científica sobre isso, mas eu acredito que quem teve o cérebro mais potencializado, QI, consciente intelectual mais alto, foi Salomão, foi Daniel,
A Bíblia tem um momento que ela chama Daniel mais sábio do que o próprio Salomão. Então fica nessa concorrência. Quem foi mais sábio, Salomão ou Daniel? Eu acredito que pode ter sido Daniel mesmo, porque Daniel, com toda a sabedoria que Deus deu para ele nunca se corrompeu. E Salomão se corrompeu. Mas ambos são colocados como pessoas extremamente sábias. A Bíblia chama Salomão do rei mais rico, poderoso que teve na terra. E a sabedoria de Salomão era tanta que povos de todos os cantos vinham ter com ele para ouvir das suas palavras. Não pense você que Salomão sabia só governar. Salomão sabia de física, de química, de ciência, de biologia, de astronomia e de coisas ocultas que a gente não sabe. Salomão caiu, Salomão pecou, Salomão por um tempo se desviou porque a sabedoria chegou tão alta à cabeça dele, ele quase que enlouquece, né? Com tanta sabedoria. E a curiosidade, eu acredito que foi a curiosidade e a paixão pelas mulheres. Ele era um mulherengo de primeira carta, né, de primeira fila, e juntou uma coisa com a outra, e ele, com a curiosidade de aprender, ele foi se envolvendo em tudo, inclusive no misticismo, no ocultismo. Então ele aprendeu muita coisa, mas no final, se você ler lá em Provérbios, né, ler o livro de sabedoria, você vai ver que ele declara, sabedoria não é isso mesmo. Ele declara, amados, que é tudo vaidade. No final ele conclui o livro de Provérbios, se eu não me engano, falando, né? Coisa boa é você ter saúde, você comer bem, beber bem, dormir bem, amar sua mulher, porque é tudo vaidade, tudo passa. Então ele mesmo, depois de tudo que ele fez na vida dele, ele concluiu que por mais que ele chegou em pontos extremos de sabedoria, de criação e tudo mais, no final ele viu que ele era pobre e perecível. Diante de Deus ele ia morrer. E o que seria do Adilá? Então ele entende que ele precisava voltar para Deus. Eu creio que Salomão foi salvo, porque a Bíblia deixa muito claro sobre isso. Enfim, meus amados, então, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem jamais chegou ao nosso coração. Mas, ainda assim, a Bíblia conversa com a gente e nos dá entendimento de tanta coisa. E hoje, olha só, 17 minutos e 22 segundos fazendo a abertura da mensagem, né? Glória a Deus. Para quem tem paciência para ouvir a Ana Paula, gosta. Tem quem não tem paciência e começa a exigir, né? Podia colocar uma imagem, podia colocar seu rosto, podia isso, podia aquilo, mas glória a Deus, para quem tem mais paciência e foca a atenção na mensagem, porque o conteúdo é bom, meus amados, eu posso garantir, mas não por mim, porque é eu que estou falando, mas porque eu estou lendo a Bíblia com os irmãos, e quando a gente fala da palavra de Deus, o conteúdo é bom, amém? Olha só, hoje eu vou entrar num tema que lendo aos pouquinhos, e eu não vou nem falar o que é agora não, a gente vai ler, e mais lá para frente então nós vamos entender qual que é o tema dessa mensagem, né? Escutando, vocês vão entender. Nós vamos ler um pouquinho de Bíblia hoje, amém? Eu quero que os irmãos abram lá em Isaías, se você tiver com a sua Bíblia. Eu pensei em ler só um pedacinho, mas como eu não consigo pegar a frase e julgar isso aí como pretexto para falar aquilo que eu penso de alguma coisa, e como eu, quando leio a Bíblia para entender algum assunto, Deus não fica limitado só uma frasezinha, 3, 4 versículinhos e eu tiro a minha conclusão, eu prefiro ler o capítulo inteiro com os irmãos, amém? Então, aperte os cintos, porque a gente vai começar a destrinchar muito assunto rico hoje. Vocês vão entender algumas coisas, porque a Bíblia, você quando lê a Bíblia, você tem que prestar atenção nos detalhes. Se você consegue prestar atenção nos detalhes, meu irmão, você consegue entender muita coisa. É como uma mina de ouro. O ouro você não encontra de uma vez, não. Você não pega a ferramenta para cavar a rocha e na primeira bota, né, na primeira batida que você dá, já encontra uma pepita de ouro. Mas você tem que fazer muito trabalho, tem que escavar muita terra, tem que depurar aquela terra no rio, para você começar a ver as pedrinhas de ouro que vão aparecendo aos poucos. Assim é a Bíblia. A Bíblia é como uma mina de ouro ou de diamante ou de alguma coisa muito preciosa que para você encontrar, você tem que ir explorando ela aos poucos. A palavra de Deus, ela precisa ser mastigada. Se você não mastiga,
você não consegue absorver tudo que ela tem de nutriente para a sua alma. Amém? Vamos ler então. Isaías, capítulo 66. Eu vou começar lá no início, lá no 1. Vai bem? Vamos prestar atenção no que Deus falou através da boca do profeta Isaías para todos nós. Assim diz o Senhor: o céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis vós? E qual é o lugar do meu repouso? Porque a minha mão fez todas estas coisas, e todas vieram a existir, diz o Senhor. Mas o homem para quem olharei é este, o aflito e abatido de espírito. Meus irmãos, eu quero lembrar uma coisa, que a gente só pode adorar a Deus em espírito e em verdade. Tenho ouvido, desculpa, porque em italiano ouvir é sentir. Tenho ouvido alguns irmãos relatando para mim a seguinte experiência. E você que está me ouvindo provavelmente está passando por isso. Tem dias que você levanta e você está triste. Você está angustiado. E aí você olha para um lado, você olha para o outro. Meu Deus, por que eu estou triste? Por que eu estou com essa angústia, com essa agonia, com esse aperto no meu coração, meu bom Deus? Por quê? Eu tenho tudo, minhas contas estão em dia, estamos trabalhando, estamos construindo, minha casa está boa, não tem ninguém doente, está tudo aparentemente perfeito, está bem? Por que a minha angústia? Por que a minha agonia? E o dia vai passando e você vai ficando naquela melancolia, aquele dia que você olha assim, aí você olha para fora, né, para a janela da sua casa, olha para o céu, olha para as plantas, olha para a paisagem que está diante dos teus olhos, e você tem a sensação que tem tristeza por todo lado. E ali você passa aquele dia, passou 1, passou 2, passou 3, e ali você começa a desejar o céu. Você começa a ficar, meu pai, eu não quero mais ver essa tristeza, essa sensação de peso, de opressão. E ali você começa a desejar o céu, você tem quase como que saudade do céu. Lembrando, minha querida, meu querido, que você veio de Deus. A Bíblia fala que todos os dias da nossa vida já estavam escritos antes que o mundo inteiro fosse formado. A Bíblia fala, antes que nós éramos informes no útero, no ventre de nossa mãe, Deus já sabia todos os nossos dias. Tudo era ordenado, organizado. Então, meus amados, quando Deus soprou o fôlego de vida naquele embrião, no útero da vossa mãe, Ele soprou aquilo que Ele já tinha no céu, dentro dele. Se nós somos imagem e semelhança de Deus, nós somos filhos de Deus, nós viemos de dentro de Deus. Lembrando que a Bíblia se refere a Jesus também como o Verbo que se fez carne. E a Bíblia fala que lá em Gênesis, quando Deus começa a fazer todas as coisas, Ele fez através do Verbo. Faça-se 2 luminares, um maior para governar o dia, um menor para governar a noite. Separem-se águas das águas. E ali eu vi o firmamento e águas abaixo das águas. Se faça ver uma massa de terra que se separe das águas. Agora essa massa de terra vai produzir todo tipo de frutos bons e agradáveis para o homem. E ali ele continua, né? Façam-se animais selvagens, animais que rastejam, animais que são domésticos. Você tem que ler esse Gênesis, né? A criação. E se você presta atenção, meu querido, minha querida, você vai ver Deus com a boca ordenando e as coisas foram se formando. Até que ele diz, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Eu acredito que o invólucro chamado carne, corpo físico, ele é a aparência física de Deus. Eu acredito que Deus Pai, lá no céu, ele tem a aparência humana. Ele não tem as mãos como patas de algum animal, mas ele tem uma mão com 5 dedos, com unha nas pontas, como temos nós. Eu acredito que Deus ele tem cabelo, como nós temos cabelo.
A natureza, talvez física de Deus, é parecida com a nossa. Nós somos a imagem e a semelhança. E Jesus, quando esteve na terra, prestem atenção, amados, com muito carinho eu prego essa palavra e você tem que prestar muita atenção e ouvir com o coração aberto, porque é palavra profunda. Jesus declara, quando o pessoal começa, né, Deus daqui, Deus dali, quem é Deus, viu Deus, não vê Deus, tem um momento que Jesus fala, quem vê a mim, vê ao Pai. Então, quem olhou para Jesus físico e viu as características físicas, mas também, apesar que a Bíblia fala em Isaías que Jesus não era formoso, sem nenhuma formosura, ele não veio bonito no mundo, ele não vem com uma aparência física de um galã, ele veio num corpo simples, numa pessoa muito sem formosura, não era um homem de chamar atenção pela beleza, mas quando ele abria a boca as pessoas paravam e o ouviam, e ficavam estarrecidas com a autoridade com a qual ele falava. Se você lê os evangelhos, você vê quão profunda é a presença de Jesus Cristo e Yeshua, seu nome na língua hebraica, nesta terra. Então, meus amados, ele fala, quem vê a mim vê ao Pai. Mas olha só, ele faz o homem do barro. Porque do pó veio, ao pó retornarás. Justo? Mas aí tem um momento que ele faz uma coisa. Quando o homem estava pronto, ser formado nas mãos de Deus, ele então sopra o fôlego de vida. E aquilo vem de dentro de Deus para dentro do homem. Deus não soprou fôlego de vida nos animais, Deus não soprou fôlego de vida nas plantas, o mesmo fôlego de vida que ele soprou nos homens. Ele simplesmente fez existir. Ele deu alma para os animais. Mas eu não sei se um animal tem espírito. E aqui entra num ponto que eu não vou nem tentar entrar em especular, porque seria pesado, né? A Bíblia não fala do espírito dos animais. A Bíblia fala do sentimento. A gente vê que animal tem sentimento, tem alma. Não é só instinto, né? Mas o homem, meus amados, é a imagem e semelhança. E nós estamos tão próximos dele como a gente nem imagina. Então ele fala aqui em Isaías, capítulo 66, versículo 2. Mas o homem para quem olharei é este, o aflito e abatido de espírito. Que é isso que eu estou falando. Às vezes você levanta aí um belo dia de manhã e está aflita de coração, está aflito, está abatido, está triste, com saudade do céu. Creia, minha querida, meu querido, quando você está assim, Deus está olhando para você. O Deus de Isaac, de Abraão, de Jacó, o eu sou, o todo-poderoso, o eterno. Aleluia. O aflito e o abatido de espírito e que treme da minha palavra. Às vezes você pode falar para mim, Ana, mas eu não tremo da palavra de Deus. Eu não tremo, eu não consigo entender, porque a Bíblia diz que os demônios temem e tremem. Mas o homem não treme, a gente vê que o homem peca e ele peca e ele peca. Hoje eu quero te revelar uma notícia. Amado, você treme sim. Eu tenho certeza, se você é salvo, se você é salva, e se você comete um pecado, você tem um temor e um tremor tão grande. Quando a gente peca, e principalmente quando a gente peca de própria vontade, porque hoje o pecado na vida de um santo é um acidente de percurso. Me perdoe, isso acontece e a gente fica abatido, fica triste, mas quando você peca consciente, vem um temor tão grande no teu coração, você entra literalmente em desespero, você entra em angústia, você perde a cabeça, você treme, isso é tremer também. Você hoje não tem coragem de cometer um pecado, que é um exemplo simples. Você tem coragem, você que está aí do outro lado do vídeo, talvez você mora numa casa que a sua mãe é católica, ou seu esposo é católico, ou tem alguém católico na sua casa, e tem um santo na sua casa que você, por mais que procura fazer seu melhor, não consegue fazer com que aquilo desapareça. Mas você tem coragem de chegar para esse santo no momento qualquer de angústia da sua vida, bater um joelho e fazer uma reza para esse santo? Não, minha querida. Sabe por quê? Porque isso é tremor. Você sabe que é uma abominação a Deus. Para nós, essas coisas têm que ser objeto de desprezo completo.
A gente não se assenta na roda dos escarnecedores de Deus. Então é onde você não aceita o ecumenismo na sua vida. Isso é tremor. Você não vai no seu computador agora, vai ligar num vídeo pornográfico, vai sentar ali com a consciência que você está liberto do pecado, do pecado sexual, e ali então você vai, não, mas eu vou ver assim mesmo. Não, você não tem coragem. Isso é tremor, meu querido, minha querida. É tremor. E se você tem algo que não está consertado na tua vida e você ainda está tendo resistência para sair desse erro, desse pecado, você sabe que o teu coração está angustiado. Porque o amor que você tem por Deus supera a necessidade de ficar nesse pecado. Então você está incontentado, insatisfeito, você está indignado. E você tem combatido no teu coração diante do altar. Então também é um aflito e abatido de espírito. Creia, Deus está olhando para você. E ele continua. O que imola um boi é como quem comete homicídio. O que sacrifica um cordeiro, como o que quebra o pescoço a um cão. O que oferece uma oblação, como o que oferece sangue de porco. O que queima incenso, como o que bendiz a um ídolo. Como estes escolheram os seus próprios caminhos, e a sua alma se deleita nas suas abominações, assim eu lhes escolherei o infortúnio ou a falta de sorte, né? Seria uma vida destinada à perdição, à condenação, amados. E farei vir sobre eles o que eles temem, porque clamei e ninguém respondeu, falei e não escutaram, mas fizeram o que era mal perante mim, e escolheram aquilo em que eu, Deus, não tinha prazer. Ouvi a palavra do Senhor, vós, os que a temeis, preste atenção, meu querido, minha querida. Isaías 66, versículo 5, não está falando para judeu. E eu vou ler isso aqui agora, nós vamos destrinchar muito essa palavra. E depois, cada um tira a sua conclusão, levando em consideração que isso que eu estou falando aqui hoje já está no nosso canal, mas hoje nós estamos revendo essa palavra, porque eu acredito que o tempo para rever essa palavra é oportuno. Então ele fala aqui, ouvi a palavra do Senhor, vós, os que a temeis. Então ele não está falando para qualquer pessoa. Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Aqui ele está falando para quem teme. Se você é alguém que teme a palavra de Deus, ouve esta palavra. Aqui ele diz, vossos irmãos que vos aborrecem e que para longe vos lançam, por causa do vosso amor ao meu nome, e que dizem, mostre o Senhor a sua glória, para que a vejamos a vossa alegria, e esses serão confundidos. Você vê hoje muita gente, como disse a mulher de Jó, amaldiçoa esse teu Deus, ele te tirou tudo, né? Quando Jó perdeu os filhos, perdeu a riqueza, perdeu a casa, a mulher de Jó mandou ele amaldiçoar a Deus. Quantas vezes, talvez com você aconteceu, que você está vivendo uma vida de crise em alguma coisa, problema financeiro, problema de saúde, e alguém vira para você e fala, tá vendo? Você é fanática, você é uma crente fanática, todo dia lendo Bíblia, todo dia rezando, orando, né? Eles falam como assim. Cadê esse seu Deus? Olha lá o vizinho nosso, o cara é macumbeiro, é espírita, é católico, o cara todo dia chega com a mulher em casa, tem amante, tem isso, tem aquilo. Aí você vê esse cara todo dia com carro novo, todo dia bonitão, nunca vi ele pegar nenhuma gripe. E ele não tem o mesmo Deus que você, ele não é alguém religioso e tá bem. Você que tá aí cheia de religiosidade todo dia, nesse fanatismo, tá sempre doente, tá sempre assim, tá sempre assado, sempre difícil, não consegue ficar rica, né? Aqui é a mesma coisa. Esses que te perseguem, para longe te lançam o desprezo daqueles que não são de Deus para com os filhos de Deus. Jesus disse, neste mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo. Porém, Jesus disse, porque vós não sois deste mundo, este mundo vos odeia. Amém? Então é isso aqui, né?
voz de grande tumulto virá da cidade, voz do templo, voz do Senhor, que dá o pago aos seus inimigos. Então Deus aqui, ele está falando que a justiça, mais cedo ou mais tarde, ela vai chegar, meus amados. A Bíblia fala que a justiça de Deus, ela virá e não tardará. Às vezes você já está há tantos anos passando seus apertos e acha que não vai vir justiça, não vai vir nada. Mas Deus, ele tem, meus queridos. Ele tem tudo pronto. E agora nós vamos entrar num assunto muito profundo. Até aqui, só para fazer um resuminho rápido do que a gente falou, ele fala, né, que ele olha para aquele que é aflito, de espírito, para aquele que é abatido, para aquele que teme a palavra dele. E aí ele fala daqueles que perseguem o seu povo, né, e escarnecem dizendo, cadê o seu Deus? Não serve de nada, cadê? E agora ele vira aqui e fala, prestem atenção, Isaías, capítulo 66, versículo 7. Antes que estivesse de parto, deu à luz. Antes que lhe viessem as dores, nasceu-lhe um menino. Quem jamais ouviu tal coisa? Quem viu coisa semelhante? Pode acaso nascer uma terra num só dia? Ou nasce uma nação de uma só vez? Pois Sião, antes que lhes viessem as dores, deu à luz a seus filhos. Plural. Sião, antes que lhe viessem as dores, deu à luz a seus filhos. Esse menino que nasce não é um menino, mas são seus filhos. Filhos de quem? De Sião. Acaso farei eu abrir a madre e não a farei nascer? Diz o Senhor. Acaso eu que faço nascer, fecharei a madre? Diz o Senhor. Uau! Agora eu quero que vocês vão comigo em Apocalipse, capítulo 21, versículo 9. Se você quiser, vai anotando os textos bíblicos, porque depois eu te aconselho sentar com o Espírito Santo e ler sozinho todos esses textos. Lê uma vez, lê duas, lê três, lê quantas vezes você quiser, porque eu tenho certeza que essa palavra é uma palavra muito forte para você, amém? Agora o negócio fica pesado. Aqui no canal Os Últimos Dias Antes do Fim, meus amados, a gente não toma leite. No canal Os Últimos Dias Antes do Fim, a gente come feijoada. Então tem que mastigar muito para conseguir digerir, amém? É palavra forte, é palavra poderosa, é palavra de poder. E hoje eu tenho muita coisa, mas eu tenho muita coisa mesmo para os irmãos. Apocalipse, capítulo 21, versículo 9. Prestem atenção, porque tudo vai se casando e no final nós vamos montar um quebra-cabeça lindo. Capítulo 21, 9. Então veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças cheias dos últimos 7 flagelos e falou comigo. O apóstolo João, na ilha de Patmos, tendo as visões, aqui ele já foi transportado e ele via tudo isso lá do alto. Amém? O apóstolo João, até Apocalipse capítulo 4, ele viu da terra. Ele teve visões na terra, o seu espírito estava na terra e Deus foi mostrando para ele até capítulo 4. Quando chega capítulo 4 de Apocalipse, ouve-se uma voz: subi para cá e te mostrarei as coisas que hão de vir depois destas. Então o espírito de João, ele sobe para o céu e lá do céu ele vê todo o resto dos livros de Apocalipse. Então ele diz, então veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças acesas dos últimos 7 flagelos e falou comigo, João, dizendo, vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. Uau! Vem, João, que eu vou te mostrar a noiva, a esposa do Cordeiro. E me transportou em espírito até a uma grande e elevada montanha,
e me mostrou a santa cidade, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, a qual tem a glória de Deus. O seu fulgor era semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe cristalina. E aqui ele continua descrevendo, eu não vou entrar, você depois lê Apocalipse 21:9, ele vai descrever, e eu só quero correr aqui no versículo 22. Eu saltei vários versículos que vão simplesmente descrever a glória da nova Jerusalém que desce adornada do céu, da parte de Deus. Mas ela é chamada como noiva, esposa do Cordeiro. Prestem atenção, a Bíblia ela é muito profunda. Se você não presta atenção nos detalhes, minha amada, meu amado, você se embrulha. Versículo 22, nela, Nique, na Nova Jerusalém, não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro, Deus Pai e Deus Filho, e com certeza o Espírito Santo, né, amados? A cidade não precisa nem de sol, nem da lua para lhe dar em claridade, pois a glória de Deus a iluminou, e o Cordeiro é a sua lâmpada. As nações andarão mediante a sua luz. As nações andarão mediante a sua luz. A Bíblia fala que a noiva de Cristo governará para sempre com Cristo. A Bíblia diz, Jesus fala, aonde tiver o Senhor Cristo Jesus, ali estará com ele a sua noiva, a noiva que vai ser arrebatada. Por isso que eu falo que tem várias categorias de salvos, e uma delas é a categoria da noiva de Cristo. Nós estamos falando de 2000 anos de pessoas nascendo, morrendo em Cristo. Ana, Davi e os patriarcas e os demais do Antigo Testamento fazem parte da noiva de Cristo? Eu acredito que sim, mas não posso garantir. Mas Davi mesmo, nos seus salmos, ele profetizou Cristo. Ele profetizou. Então, é onde a gente tem uma base para querer entender que Davi, ele faz parte da noiva, mas eu não sei. Aqui, meus olhos não viram na palavra explicação de tamanha profundidade, mas uma coisa eu garanto, desde quando nosso amado, nosso Senhor Jesus Cristo, Yeshua, morreu na cruz, ali ele fez uma palavra chamada redenção dos santos, e todo aquele que morreu em Cristo foi salvo, vai ressuscitar primeiro os mortos, depois nós os que estamos vivos. Acho que, não sei se é 1ª ou 2ª Tessalonicenses capítulo 5, eu embrulho muito com a referência bíblica, então os irmãos procurem. As nações andarão mediante a sua luz, e os reis da terra lhe trazem a sua glória. Meus amados, no milênio, e depois do milênio, a Bíblia diz que vai ter a nova Jerusalém. A terra, ela vai ser completamente restaurada. E nessa terra vai viver gente aqui. Vão ter pessoas, vão ter nações vivendo na terra. Não sei como é que vai ser. Amém? Eu não tenho ideia, não quero entrar muito nesse assunto aqui também, porque foge o foco, mas é só para clarear que as nações da terra vão continuar na terra. Depois da restauração, vão passar céus, vão passar terra. Quando a nova Jerusalém desce, vocês vão ver que isso vai ser depois do julgamento do grande trono branco, que é o julgamento que Deus vai julgar todos os que morreram sem Cristo, todos que negaram a Deus. Deus vai julgar o próprio Satanás, seus demônios, anjos caídos. Deus vai julgar o anticristo, a besta, o falso profeta. Deus vai julgar a morte, e o próprio inferno será lançado no lago de fogo e enxofre. Então Deus, ele vai limpar. A categoria das trevas vai literalmente desaparecer para sempre, por toda a eternidade, de toda a existência, de vida. Mas a Bíblia fala que a terra vai continuar. A Bíblia fala que ela é uma herança perpétua para o povo judeu. A Bíblia fala que o povo judeu, eles não vão mais construir uma casa para passar para outro, mas eles vão construir uma casa para eles. Eternamente é deles a casa, a herança, a terra deles vai ser deles. Vocês têm que ler muito o livro de Isaías, quando fala aí das heranças, das promessas que Deus dá para o povo judeu, amém? Mas eu não quero entrar nesse caso não, mas é que ele fala, as nações andarão mediante a sua luz, e os reis da terra lhe trazem a sua glória. As suas portas nunca jamais se fecharão de dia, porque nela não haverá noite, e lhe trarão a glória e a honra das nações. Nela nunca jamais penetrará
coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Isaías capítulo 3, 5, 8, ou Isaías 35, 8, porque como eu escrevi os números aqui muito correndo, eu não consigo entender, mas só quem tiver o nome escrito no livro da vida vai poder entrar na Nova Jerusalém. Aí você para raciocinar comigo. Quem é que vai para o inferno? Quem é que vai ser lançado no lago de fogo e enxofre? Aqueles que não tiveram seus nomes inscritos no livro da vida do Cordeiro. Então tem duas categorias, amados. Tem quem é salvo e quem não é salvo. Todos que têm o nome escrito no livro da vida não vão para o lago de fogo e enxofre. Automaticamente eles vão ter condição de entrar na cidade santa. Amém? Mas quem vai governar a cidade santa? Deus Pai, Deus Filho e a noiva ataviada. A igreja de Cristo vai governar com Cristo. Mas também você vai ver os patriarcas de Israel. Abraão, Jacó, Davi. Amém? Mas ok, eu puxei esse texto só para dar mais ênfase ao início dele. Mas como eu disse, eu não gosto de ler só um versículozinho, senão eu já tinha até terminado a palavra, mas eu gosto de entrar mesmo a fundo. Então veio um dos 7 anjos, que tem as 7 taças cheias dos últimos 7 flagelos, e falou comigo dizendo: vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. O Cordeiro tem só um, meus amados, é Jesus Cristo. E quem é a esposa do Cordeiro? É a igreja. Agora você vai começar a ligar as coisas comigo. Volta lá no livro de Isaías, capítulo 66. Volta. Em Isaías, capítulo 66, e agora a gente puxa versículo 10 em diante. Regozijai-vos juntamente com Jerusalém e alegrai-vos por ela. Então aqui já está falando de festa, vê? Regozijai-vos juntamente com Jerusalém, alegrai-vos por ela. Vós todos os que a amais. A minha pergunta hoje para você: você ama Jerusalém? Eu amo muito. Exultai com ela, todos os que por ela pranteastes. Meus amados, a igreja verdadeira sempre pranteou por Jerusalém. Começou do pranto do nosso Senhor Jesus Cristo, antes de ser crucificado, um pouco antes. Ele olha para Jerusalém e fala: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis te ajuntar, mas você me negou. Aí ele profetiza que ela ia ser completamente devastada. Amém? E dali, todos nós temos chorado por Jerusalém, né? E a gente torce para que Deus termine de fazer a obra maravilhosa com o povo judeu. Para que mameis e vos farteis dos peitos das suas consolações. Presta atenção agora, uma outra chave aqui. Regozijai-vos juntamente com Jerusalém. Aqui ele está falando com quem, meus amados? Com os santos. Porque nos versículos anteriores, ele diz: antes que tivesse de parto, deu à luz. Antes que lhe viessem as dores, nasceu-lhe um menino. Quem jamais ouviu tal coisa? Quem viu coisa semelhante? Pode acaso nascer uma terra num só dia? A maioria dos teólogos dizem que é o nascimento de Jerusalém em 1948, mas presta atenção. Pois Sião, antes que lhe viessem as dores, deu à luz a seus filhos. Meus amados, Israel ainda vai passar por dores. A Bíblia chama a última semana de Daniel também como as dores de Jacó. Na grande tribulação, 7 anos, até o Armagedon, Israel vai passar por dores terríveis. A Bíblia fala que a grande tribulação ela vai vir como uma mulher que estava para dar à luz. Dores de parto. E aqui está falando, meus amados, pode uma nação, como é que é? Antes que lhe viessem as dores, nasceu um menino. Meus amados, a Bíblia fala que a igreja de Cristo não foi reservada para a ira. E apóstolo Paulo fala do arrebatamento. Apóstolo Paulo diz que quando o anticristo vier, ele vai vir para aqueles que amam o engano. E eles vão pagar. E aqui nos versículos anteriores, em Isaías 66, Deus fala da justiça que ele vai fazer contra os ímpios. A vingança, o dia da vingança do Senhor. Então, meus queridos, olha,
Pois Sião, antes que lhe viessem as dores, deu à luz a seus filhos. E presta atenção que isso aqui é a igreja, olha só. Agora ele fala com os filhos, ó, regozijai-vos juntamente com Jerusalém. Aqui ele entra então com Jerusalém. E alegrai-vos por ela, vós todos os que a amais, exultai com ela, todos os que por ela pranteastes, para que mameis e vos farteis dos peitos das suas consolações. Amado, uma mulher ganhou uma criança, está no hospital, depois veio para casa, né? E ela está com o seio cheio de leite. Essa mulher pode dar leite para qualquer um? Hoje a gente até vê gente doando leite para criança que tem necessidade, mas a lógica é, uma mãe que está para amamentar, ela só dá leite para filho. Nós somos filhos, amados, da Sião. Jesus, ele veio do povo judeu. E Jesus, ele foi uma promessa de Deus para Davi. E Davi, de algum modo, foi uma promessa de Deus também para Abraão. Deus, ele vira para Abraão e fala, você pode contar as estrelas do céu? Abraão diz, não, meu Senhor. E você pode contar a areia do mar? Não, meu Senhor. E aí Deus vira para Abraão e fala assim, a tua descendência, a tua geração, que eu estou para te dar, os filhos que você vai ter, eles serão mais numerosos do que as estrelas do céu e do que as areias do mar. Ele podia só virar para Abraão e falar, você consegue contar a areia do mar? E Abraão diria de não. Por que que Deus então vira e fala das estrelas do céu? Porque Deus, ele está dando uma promessa de 2 tipos de povos para Abraão. O povo celestial e o povo da terra. O povo celestial é a igreja. Se você lê a Bíblia, você vai ver que tudo que está relacionado com a igreja de Cristo é no céu. Deus, ele não dá promessa nenhuma para a igreja na terra. A igreja de Cristo não mama uma terra que mana leite e mel. Deus, ele dá uma certa ajuda. A Bíblia fala, nunca vi, né? Aquele que teme a Deus perecer de fome, passar fome, que Deus sustenta, e realmente a gente vê, meus amados, às vezes você está numa situação que você está sem emprego, sem dinheiro, as contas estão chegando, você chega numa hora que você fala, não tem mais jeito. A minha geladeira está quase vazia, minha despensa está quase sem nada. Aí de repente aparece uma provisão do nada. Às vezes é um pacote de arroz e feijão, mas você de fome não morre. Tirando os mártires, que é uma outra categoria, mas todo o resto você vê Deus sustentando. É por isso que a nossa vida é uma vida de labuta. Você labuta, é uma vida difícil. Você vê que a igreja de Cristo tem as exceções, tem pessoas ricas, tem pessoas felizes, tem pessoa que a família inteira está salva para Jesus, eu não sei, mas tem essas exceções, mas a maioria do povo da igreja passa numa terra que vive em aflição, porque Jesus Cristo diz que o mundo nos odeia. Então tem sempre alguma coisa, meus amados, dando errado para nós. É o carro que quebra do nada, é você que às vezes vai fazer um negocinho e machuca, cai uma doença, cai um problema, tem uma dívida, um emprego, é isso, é que tem sempre alguma coisa, meus amados. Porque existe, a Bíblia fala que o anjo do Senhor acampa ao nosso redor, mas o diabo está ao derredor como um leão procurando uma brecha para poder passar. E ele vem para matar, para roubar e destruir. Se a igreja dá brecha para Satanás, ele entra para arrebentar com tudo. Ele pediu, ele queria levar Jó para o inferno e Deus não deixou. É a misericórdia de Deus o porquê que nós ainda não fomos consumidos. Então você vê as promessas para a igreja todas no céu. É quando Jesus fala, juntais tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não consomem. E por aí vai, e por aí vai, e por aí vai. Você vê a Bíblia falando com a igreja. Por que que você tem que preocupar com o que você vai comer ou vestir amanhã? Vê as aves do céu, elas não semeiam, elas não plantam, mas Deus as dá de comer. E por aí vai, e por aí vai. Você viu os lírios do campo? Nem o rei Salomão, no ápice da sua glória, se vestiu tão bem como um lírio do campo, que de manhã nasce e à tarde é lançado no fogo. Prestem atenção, amados. A igreja de Cristo, a promessa para ela é no céu. O apóstolo Paulo declara em Romanos, acho que é 7, 8, não sei, quando ele fala dessa casa corrompida, caída, essa casa pobre. E ele fala, quem me livrará deste corpo do pecado? Aí depois ele fala, mas bem sei que Deus tem uma nova casa para mim. E aí ele fala do corpo glorificado que a igreja de Cristo vai receber.
Então as estrelas do céu que Deus fala para Abraão, eu vou te dar uma herança, uma descendência mais numerosa do que as estrelas do céu. É a igreja, é o povo que vai subir para a glória. E aqui eu incluo também os santos da grande tribulação, porque eles, amados, por amor a Jesus Cristo, não vão aceitar a marca da besta e vão ser mortos. É onde você vê em Apocalipse as almas daqueles que morreram perseguidos, os mártires. Eles vão estar ali clamando, eles agora estão clamando diante do trono de Deus Pai. Até quando? Até quando fará justiça por nós? A terra, o nosso sangue está lá clamando por justiça. E aí Deus vira e fala, dê a eles vestes brancas e faça com que eles descansem por mais um pouco de tempo, até que o número daqueles que vão morrer como eles se complete. São os mártires que vão ser perseguidos nos 3 primeiros anos e meio da grande tribulação. Eles não vão aceitar a marca da besta. Eles vão reinar por 1000 anos com Jesus Cristo no milênio. E Deus tem outras promessas para eles, porque a gente tem que levar em consideração uma coisa. São mártires. E a Bíblia tem um galardão exclusivo para todos os mártires, que não tem para o resto das categorias dos santos. É uma coroa, não sei se é uma coroa da alegria ou da vida. Aqui, o pessoal que gosta de procurar na Bíblia, quiser deixar no comentário, o galardão especial para os mártires é tal. Tem uma pregação, mas ela é muito antiga, não acredito que ninguém aqui vai achar. Se achar, quiser deixar o link, vai fazer um favor para nós. Do pastor Hernani Santos, que ele fala dos galardões. E ali ele começa achando na Bíblia as coroas. Então, são várias coroas que Deus ele vai dando como também galardão para os santos. Amém? E tem uma que é para os mártires, é exclusiva para eles. Amém, amados? Então, prestem atenção. A geração do céu, as estrelas do céu, são santos. É todo aquele que morreu por Cristo, de um modo ou de outro por Cristo. Negaram a si mesmos. Mas, se você olha Israel, você lê lá no Velho Testamento e vai puxando até Apocalipse, você vê que Deus promete sempre a restauração da terra. E o negócio para Israel é tão forte que até mesmo Deus Pai vai chegar um momento que ele desce para habitar no meio dos homens. Aonde ele vai habitar? Em Jerusalém. Ele chama a cidade santa Nova Jerusalém. E se você ler mais em Apocalipse, e ler também em alguns livros aqui, como Isaías, como eu disse aqui, que eu não sei se é 35:3 ou 35:53, não lembro, você vai ver a miscigenação, a junção de um povo só. Quer dizer, na eternidade, para Deus, o povo de Israel, a igreja de Cristo, os santos e todos eles, que tem o nome escrito no livro da vida, eles vão ser um povo só. Quer dizer, Deus Pai e Deus Filho vão governar junto com um povo só. Ele vai juntar todo mundo numa coisa chamada Sião Futura. Basta ler. Tem outros vídeos no YouTube aqui no meu canal falando mais sobre a Sião Futura. Você tem que procurar pelo título. Enfim, e aqui ele fala, para que mameis e vos farteis dos peitos das suas consolações. A igreja é a filha de Israel, porque Jesus Cristo veio de lá. Jesus chega um momento que tem a parábola, esse vídeo vai ficar grande, já estou avisando, hein? Já estou avisando. Ultimamente os vídeos estão ficando grandes, mas vocês estão vendo que eu nem estou falando todo dia, exatamente por causa disso, para dar tempo de vocês deglutirem a palavra. Vocês estudem esse vídeo aí até onde vocês cansarem. Aquela parábola da mulher samaritana, como é que é? Aí é que eu me embrulho. Mas era uma mulher que não era judia. Ela não era do povo de Israel, ok? E ela vem pedindo a Jesus que fizesse um milagre. Não sei se era para curar uma filha. Tinha uma coisa assim que ela precisava de um milagre. Acho que é isso mesmo. Ela precisava que a filha fosse curada. E ela vem pedir a Jesus. E aí Jesus fala assim, mas eu vim para os meus, eu não vim para você. E pode? Aí ele fala, né, aquela parábola, eu não lembro ela de cabeça, mas os irmãos vão lembrar direitinho. É quando ele fala que tem uma mesa e os filhos estão comendo e se fartando daquela mesa. Só que daquela mesa da comida vai caindo os farelinhos por terra. E aí os cachorrinhos vêm por debaixo do chão e vão comendo os farelinhos. Aí ela vira e fala, meu Senhor, não, como é que é? Me perdoe, meus irmãos, eu me embrulho. Ele fala que tem uma mesa de fartura em que os filhos estão comendo. Amém? Aí ela vai e responde para ele, mas aí quando os filhos estão comendo, cai farelinho para terra e vem os cachorrinhos e come. Aí Jesus olha para ela e fala, grande fé, a tua fé salvou, vai que a sua filha está curada. Depois os irmãos procurem no Novo Testamento esse texto, essa parábola dos cachorrinhos que comem as fagulhas do chão. Essa mulher ela não era judia.
Então Jesus ele fala, eu vim para os meus. É preciso que eu termine, para depois a coisa vai, né? Ele fala várias vezes que ele veio para os seus e os seus o rejeitaram. Então ele vai, explode para o mundo afora. Então vocês veem, meus amados, vocês veem que Deus ele tem dois povos, o povo do céu, a geração do céu e a geração da terra. Porque você vai ver promessa de restauração da terra para o povo judeu. Começa no milênio e vai daí para frente. Amém? Olha só. Espero que eu não esteja me embrulhando. Para que sugueis e vos deleiteis com a abundância da sua glória. A igreja, eu, Ana Paula, lendo essas palavras, passo a crer e sempre tenho crido que quem é filho, esses filhos que foram dados à luz é a igreja. Porque assim diz o Senhor, eis que estenderei sobre ela a paz como um rio. Nós somos os filhos, ó. E a glória das nações como um torrente que transborda. Então mamareis nos braços, vos trarão e sobre os joelhos vos acalentarão. Quantas vezes eu tô aqui tomando café da manhã, né? A gente levanta de manhã. Hoje mesmo foi. Nós levantamos aqui 7 horas da manhã. Aí veio meu filhinho caçula e já me abraçou a perna e ficou agarrado na minha perna. Meu filho. E sobre os joelhos vos acalentarão. Como alguém a quem sua mãe consola, assim eu vos consolarei. E em Jerusalém vós sereis consolados. Vós o vereis e o vosso coração se regozijará e os vossos ossos revigorarão como a erva tenra. Meus amados, está dando para vocês entenderem. Então o poder do Senhor será notório aos seus servos, e ele se indignará contra os seus inimigos, porque eis que o Senhor virá em fogo, e os seus carros como um torvelinho, para tornar a sua ira em furor, e a sua repreensão em chamas de fogo, porque com fogo e com a sua espada entrará o Senhor em juízo com toda a carne, e serão muitos os mortos da parte do Senhor. Ele conclui aqui, continua, falando do final dos tempos. Meus amados, a grande tribulação, uma das coisas que mais vai acontecer é fogo. Fogo que cai do céu, montanha cheia de fogo, fogo daqui, fogo dali. E no final, os elementos vão se desfazer pelo calor. O sol vai esquentar 7 vezes. O final dos tempos, o elemento que mais vai trazer juízo no mundo é fogo. Oi, aleluia. Os que se santificam e se purificam para entrarem nos jardins após a Deus que está no meio de... Aqui ele começa a falar dos ímpios, né, que vão ficar do julgamento depois do fogo. Meus amados, agora, nós vamos então ir lá no livro de Lucas, capítulo 24, versículos 50 a 53, porque a palavra tem que ser degustada, né? Talvez vocês vão ter que ouvir esse vídeo mais de uma vez para conseguir juntar tudo, mas glória a Deus, amados, glória a Deus. Vamos lá em Lucas. Vamos lá no livro de Lucas, capítulo 24, do versículo 50 a 53. Deixa eu encontrar aqui, 50 a 53. Capítulo 24, 50 a 53. Lá no finalzinho, ó. Ascensão de Jesus. Então os levou para Betânia e, erguendo as mãos, os abençoou. Jesus levou todos os seus apóstolos. Depois que ele ressuscitou, ele caminhou durante alguns dias na terra. Então, antes da sua ascensão, o que ele faz? Ele leva todas aquelas pessoas que estavam com ele, então os apóstolos e os seguidores dele, ele os leva para Betânia e ergue as mãos e os abençoa. Aconteceu que enquanto os abençoava, ia se retirando deles, sendo elevado para o céu. E então eles, o adorando, voltaram para Jerusalém tomados de grande júbilo e estavam sempre no templo louvando a Deus. Agora, se você vai lá no livro de Atos, capítulo 1, você vai em Atos capítulo 1, versículo 6 a 11, olha só, vamos ler essas duas coisas aqui, porque nós vamos chegar ainda a destrinchar mais esse abacaxi. A ascensão de Jesus. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel?
Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Dita essas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como viste subir. Eu, Ana Paula, fui no dicionário e fui procurar o significado da palavra ascensão. E o dicionário me disse que a palavra ascensão significa subida ou elevação. Aí eu voltei já sabendo, mas eu fui de novo para ter certeza e busquei o significado da palavra arrebatar. A palavra arrebatar significa tirar com força, violência, literalmente arrancar. Então, Lucas 24, 50 e 53 e Atos dos Apóstolos, capítulo 1, do versículo 6 ao 11, fala que Jesus não foi arrebatado aos céus, mas ele foi assunto aos céus. E aqui descreve nesses 2 textos que o povo que estava ali, que o seguia, os seus apóstolos, os seus discípulos, o viam subindo. Ele ia abençoando, abençoando e subindo. Foi uma coisa muito romântica, né? Ele ia com as mãos levantadas, abençoando. Eu acredito que ele estava olhando para os seus apóstolos, digamos assim, para os seus seguidores, abençoando. E foi subindo devagarzinho, 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 até passar por entre as nuvens. Mas o apóstolo Paulo diz: primeiro, os que morreram em Cristo serão arrebatados aos céus. E nós, os que tivermos ficado vivos, subiremos em um abrir e piscar de olhos e seremos arrebatados juntos com eles nos ares. E nos encontraremos com Cristo. E estaremos para sempre com Ele. Quer dizer, Jesus, no arrebatamento, ele vai descer até o céu, nos ares. A Bíblia fala que ele desce nos ares. A Bíblia fala que os mortos vão subir às nuvens e nós estaremos ali com eles, vamos ser logo em seguida levados aos céus e encontraremos com eles nos ares e estaremos sempre com Cristo. Paulo não fala que nós vamos nos encontrar com Cristo nas nuvens em Tessalonicenses, mas ele fala que nós estaremos com ele, nos encontraremos com ele nos ares. Quando Paulo fala ares, ele deixa uma aspas aberta, porque ele fala aqui de uma região dimensional diversa do céu tradicional, amados. Nós seremos assuntos aos céus, nós seremos arrebatados aos céus. Nós vamos nos encontrar com aqueles que morreram em Cristo. Meu pai morreu em Cristo. Eu vou encontrar, se Deus quiser, for pela misericórdia de Deus, eu vou encontrar com meu pai no céu, acima das nuvens, nos ares. Mas quando eu ver Cristo, ele não vai estar em cima das nuvenzinhas, mas ele vai estar nos ares. É uma região que a Bíblia não me diz exatamente. Pode ser em cima de uma nuvem, porque em Apocalipse fala alguma coisa de Jesus Cristo numa nuvem. Mas é sempre no céu. Mas uma coisa é certa, ele não bota o pé na terra. Então falar que a vinda de Jesus é um pouco estranho, porque a vinda dele próprio dita é quando ele bota o pé no planeta Terra. A vinda de Jesus, quando ele fala que todos os olhos o verão, diz que ele também vai colocar o pé nos montes das oliveiras e ele vai se fender em 2 partes. Porque quando ele se fender, ele vai abrir um vale que vai dar espaço para o grande vale da matança, que é o Armagedon. E ali ele vai salvar o remanescente de Israel. Dá dando para entender? Eu não tenho como num vídeo só explicar tudo isso e no canal tem tudo isso. Mas então, meu querido, minha querida, eu te convido a começar a folhear o canal, puxar esses vídeos que estão tirando esses temas e assistir. São 1 hora, 1 hora e meia para cada um desses temas. Amém?
Mas eu só quero trazer para os irmãos essa base, que Jesus Cristo não foi arrebatado, mas ele foi assunto aos céus. Agora, depois de ler tudo isso, nós vamos lá em Apocalipse. Chegou. Nós vamos lá no livro de Apocalipse. Eu fico tentando marcar as páginas da Bíblia, eu encho a minha Bíblia de folha. No final eu fico mais perdida do que tudo. É a misericórdia de Deus que não me deixa confundir tudo. Mas nós vamos lá em Apocalipse, capítulo 12. Tudo isso para chegar em Apocalipse, capítulo 12. Olha só, a mulher e o dragão. Viu-se grande sinal no céu. Grande sinal no céu. Vamos agora, olha. Quanto mais o tempo passa, mais certas coisas ficam claras diante dos nossos olhos. Em Gênesis, a Bíblia disse que Deus faria do céu sinal. A lua, o sol, as estrelas serviriam de sinais. E aqui em Apocalipse agora ele fala, viu-se grande sinal no céu. Começa a casar as palavras, meus irmãos. Prestem atenção. A saber, uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos seus pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça, que, achando-se grávida, grita com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Viu-se também outro sinal no céu. E eis um dragão, grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres e nas cabeças 7 diademas. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. E o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho, quando nascesse. Nasceu-lhe, porém, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar para que nele a sustentasse durante 1260 dias. Que se você faz 1260 dias dividido por 365, você vai achar 3,5, quer dizer, são 3 anos e meio. Agora prestem atenção. Prestem atenção. Prestem atenção. Isaías 66. Justo. Isaías 66. Quem jamais ouviu tal coisa? Quem viu coisa semelhante? Pode acaso nascer a terra, uma terra num só dia? Ou nasce uma nação de uma só vez? Pois Sião, antes que lhe viessem as dores, deu à luz a seus filhos. Acaso farei eu abrir a madre e não farei nascer? Aí você desce e chega lá. Regozijai-vos juntamente com Jerusalém e alegrai-vos por ela. Vós todos os que a amais, exultai com ela todos os que por ela pranteastes, para que mameis e vos farteis dos peitos das suas consolações. Eis que estenderei sobre ela a paz como um rio, e a glória das nações como uma torrente que transborda. Então mamareis, nos braços vos trarão, e sobre os joelhos vos acalentarão, como alguém a quem sua mãe consola. Assim eu vos consolarei, e em Jerusalém vós sereis consolados. Aí você vai lá em Apocalipse, fazendo um repílogo aqui, capítulo 21, o início. Você vai ler comigo. Então veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças cheias dos últimos 7 flagelos e falou comigo dizendo: Vem, João, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. E me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha e me mostrou a cidade santa. A cidade santa, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. Ana, então aqui está falando de Jerusalém, está falando da noiva. Meus amados, prestem atenção. Um grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida de sol com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Quantos eram os apóstolos de Cristo? 12. Maria, mãe de Jesus, ela não tinha 12 apóstolos na cabeça dela. Prestem atenção. 12 estrelas na cabeça, que achando-se grávida, grita com dores de parto. Tem um texto, e eu não vou encontrar esse texto aqui agora, mas ele fala que Jerusalém seria pisada pelos gentios até o dia que Deus ia livrar, e trazer novamente a paz sobre Jerusalém. E enquanto ela fosse pisada por gentios, isso não iria acontecer. E você vê toda a grande tribulação sendo pisada, Jerusalém sendo pisada por gentios, a ponto que eles vão entrar para tentar destruir tudo com o anticristo.
Então, olha só, e nós viemos de Cristo e Cristo veio de quem? Dos judeus. E nós nascemos, amado, e olha só, e aqui fala, essa mulher sofre tormentos para dar à luz. E se vocês param para imaginar o que a igreja de Cristo sofreu e tem sofrido até hoje? Opressão. Jesus fala, neste mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo. A Bíblia fala, Jesus declara que esse mundo odiou a Cristo, então odiaria também aqueles que são de Cristo. E olha só, eu quero que vocês entendam uma coisa. Cristo e a igreja é uma coisa tão única que ele diz que ele é o cabeça e nós somos o corpo. Quem dá a luz? É a cabeça ou é o útero? Prestem atenção, amados. A igreja deu a luz, deu a luz, deu a luz. E diz que Satanás, meus amados, ele vai estar esperando a mulher quando ela der a luz para ele pegar o menino. Só que ele não consegue. A Bíblia fala que Satanás também arrastou consigo 1/3 dos anjos. E aqui fala que a cauda do dragão, ele arrastou consigo 1/3 das estrelas. Os anjos caídos também são comparados a estrelas que caíram no céu. Tá? E a Bíblia fala que a igreja de Cristo, a noiva, vai governar com Cristo, vai reinar com Cristo. Então, meu querido, eu, Ana Paula, aqui digo aqui é uma opinião minha, lógica. Eu acredito que se Jesus Cristo vai reinar com cetro de ferro, e a Bíblia diz que a igreja de Cristo vai reinar com Cristo, significa que a igreja também estará com cetro de ferro para reger todas as nações. A mulher, porém, fugiu para o deserto, a fim de devorar o filho quando nascesse. Nasceu-se, pois, um filho varão. O filho nasce. A minha Bíblia puxa, capítulo 12, versículo 5, ela puxa, pois um filho varão. E aí ela fala que esse filho varão, eu vou puxar essa referência, Apocalipse 12, 5, Isaías 66, 7. Olha só. E você na sua Bíblia vai ter a mesma coisa. Então, se você puxar na sua Bíblia, você vai cair também no Isaías 66, 7. Antes que estivesse de parto, deu à luz. Antes que lhe viessem as dores, nasceu-lhe um menino, que jamais ouviu tal coisa. Quem viu coisa semelhante? Pode acaso nascer uma terra num só dia? Ou nasce uma nação de uma só vez? Pois Sião, antes que lhe viessem as dores, deu à luz a seus filhos. Amados, olha aí a igreja de Cristo, amados. Tem mais texto bíblico que prova essas coisas, mas aqui eu não achei. Mas olha só. Vamos lá comigo no livro de Daniel, capítulo 12. Pensaram que acabou? Não acabou não. Não acabou não, amados. A palavra é profunda. Daniel, capítulo 12. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui na minha bagunça. Sim, Daniel, capítulo 7, versículo 25. Me perdoem, eu estou começando a ficar cansada. Olha só. Proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei, e os santos lhe serão entregues nas mãos por 1 tempo, 2 tempos e metade de 1 tempo, mas depois se assentará o tribunal para lhe tirar o domínio, para o destruir e consumir até o fim. Prestem atenção. Apocalipse 12, aqui a gente já puxando para analisar um outro pedaço. Apocalipse 12 fala, outro sinal no céu, e eis um dragão grande e vermelho com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. A sua cauda arrastava a 1/3 parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. E o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de regir todas as nações, Sião, com cetro de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar para que nele a sustentasse durante 3 anos e meio, 1260 dias. Aí você vai lá em Daniel, como eu disse, 7:25. Eu puxei diretamente do 25. Olha o que está escrito. Proferirá palavras contra o Altíssimo. Quem? O dragão. Quem é o dragão? Satanás. Proferirá palavras contra o Altíssimo. Magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei.
e os santos lhes serão entregues nas mãos. Quem, meus amados? O Satanás, ele vai fazer o que com os santos na grande tribulação? Ele vai decapitá-los, porque ele vai impor a marca da besta, e aqueles que são de Cristo não vão aceitar a marca da besta. Então eles vão ser perseguidos e no final eles serão mortos. Se você olhar, tem um momento em Apocalipse que João tem uma visão de uma grande multidão incontável, vestida de branco com palmas, ramo de palma nas mãos. E João fala, quem são? Não sei se é João ou o anjo, fala, quem são esses, né? E ali eu sei que a resposta vem, esses são aqueles que vieram da grande tribulação. Eles morreram porque não aceitaram a marca, o nome é o número da besta. E eles então morreram. E aqui fala, serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Quanto é um tempo? 2 tempos e metade de um tempo? 1 tempo, 1 ano. 2 tempos, mais 2 anos. E metade de um tempo, metade de 1 ano. 3 anos e meio. Olha como é que casa. Não tem como, amada. Eu, Ana Paula, não acho outra explicação para o texto de Apocalipse, capítulo 12. Mas depois se assentará o tribunal para lhe tirar o domínio, para o destruir e o consumir até o fim. É quando fala que Satanás vai ser lançado no lago de fogo e enxofre. Mas antes eu quero ler para vocês que tanto aqui, olha só. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão grande e vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. E aqui, Daniel, antes do versículo 25, eu quero ler com vocês aqui, ó. Mas os santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirão para todo sempre, de eternidade em eternidade. Aqui dá vontade de ler todo Daniel, né? Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu, como um filho do homem, e dirigiu-se aos anciãos de dias, e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado domínio, a glória e o reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é o domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Quanto a mim, Daniel, o meu espírito foi alarmado dentro de mim, e as visões da minha cabeça me perturbaram. Cheguei-me a um dos que estavam perto e lhe pedi a verdade acerca de tudo isto. Assim, ele me disse e me fez saber a interpretação das coisas. Estes grandes animais que são 4 reis que se levantarão da terra. Mas os santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirão para todo sempre. Quem é, meus amados, que começa aqui falando que vai governar? Foi-lhe dado domínio, glória e o reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Versículo 18 de Daniel, capítulo 7, diz: Mas os santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirão para todo sempre, de eternidade em eternidade. Vou ler de novo. Quanto aos outros animais, foi-lhe tirado o domínio, e todavia foi-lhes dada prolongação de vida por um prazo e um tempo. Eu, Daniel, estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu, como o filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado domínio e glória e o reino para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Aí você pula lá para o versículo 18. Mas os santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirão para todo sempre, de eternidade em eternidade. Meus amados, Jesus é o cabeça, a igreja é o corpo de Cristo. O povo judeu vai receber a terra como herança, e os santos vão reinar com Cristo para sempre. Eu quero que vocês entendam
que Jesus declarou que tudo que Deus Pai o deu, Ele o deu também para o seu povo. Quer dizer, Jesus disse, Deus me deu o reino, o domínio sobre todas as coisas, e eu entreguei o domínio de todas as coisas para o meu povo, para os meus santos. Então nós vamos governar com Cristo. Então vocês têm que entender que a Sião futura, a Nova Jerusalém, tudo que está em Apocalipse no final dos tempos, inclui Jesus Cristo como cabeça, Deus Pai ao lado de Jesus, Jesus ao lado de Deus Pai, mas o povo de Deus governando com Deus. Nós somos o filho varão. Então tive o desejo de conhecer a verdade a respeito do quarto animal, que era diferente de todos os outros, do anticristo. Muito terrível, cujos dentes eram de ferro, cujas unhas eram de bronze, que devorava, fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobejava. E também a respeito dos 10 chifres que tinha na cabeça. E do outro que subiu, diante do qual caíram 3. Aí, por que eu estou lendo aqui? Porque aqui diz que, sofrendo, viu-se também outro sinal no céu, eis um dragão grande e vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas suas cabeças 7 diademas. E Daniel fala, e também a respeito dos 10 chifres que tinha na cabeça, e do outro que subiu, diante do qual caíram 3. Daqueles chifres que tinha olhos e uma boca que falava com insolência. Entendeu? Quando fala 10 chifres, 7, 10, 7, está falando sempre do anticristo, amados. Que tinha olhos e uma boca que falava com insolência e parecia mais robusto do que os seus companheiros. Eu, Daniel, olhava e eis que este chifre fazia guerra contra os santos. E aqui vocês olham, meu Deus, a mulher deu à luz a um filho, a um varão, Apocalipse de novo, que há de reger todas as nações com cetro de ferro. Aí você volta lá em Daniel, meus amados. Desculpa que eu estou repetindo muito, mas olha só. Mas os santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirão para todo sempre, de eternidade em eternidade. Olha só, meus amados. Eu, Daniel, estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu, como filho do homem, dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado domínio, glória e o reino para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Mas os santos do Altíssimo receberão também o reino e o possuirão para todo sempre, de eternidade em eternidade. Nasceu-lhe, pois, um varão, Apocalipse 12, que há de regir todas as nações com cetro de ferro, e o seu filho foi arrebatado. Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar para que nele sustentasse durante 1260 dias. Aí lá em Daniel, que eu já perdi aqui, que eu já estou ficando cansada. Ai, meu pai. O quarto animal será um quarto reino da terra, o qual será diferente de todos os reinos, e devorará toda a terra, e a pisará aos pés, e a fará em pedaços. Os 10 chifres correspondem a 10 reis que se levantarão daquele mesmo reino, e depois dele se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá os 3 reis. Vai ficar 7 reinos, amados. E aqui fala lá em Apocalipse 7. Proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. E os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Mas depois se assentará ao tribunal para lhe tirar o domínio e para o destruir e o consumir até o fim. Só para terminar, amados. Só para terminar. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar para que nele a sustentasse durante 1260 dias, 3 anos e meio. Olha só,
repeti aqui no mínimo umas 5 vezes. Eu fui voltando para frente e para trás aqui. Olha só, no meu livro de Daniel tem várias referências bíblicas, que se eu for puxar aqui, nós vamos ainda entrar mais a fundo no assunto, mas eu aconselho os irmãos a lerem esse texto, porque é um estudo que tem que ser mastigado. Eu tenho muita coisa na minha cabeça, mas se eu quiser passar tudo que eu tenho dentro da minha cabeça aqui, eu vou ficar doida, eu vou pirar, porque realmente é muita informação. Mas eu quero resumir. Depois que eu, Ana Paula, li isso, tem anos que eu tenho estudado assim, tem irmãos que já acompanham o canal e eles já viram esses estudos. Tem um canal aí que fala, né, a mulher, Apocalipse capítulo 12, né, a mulher e o dragão. Acho que o título do vídeo no meu canal é isso, é a mulher e o dragão. Depois vocês procurem, esse estudo também fala mais, ele volta em cima desses textos e tem outros textos ainda, que é o que eu queria fazer aqui, mas não me convém, não precisa. Mas eu quero resumir para os irmãos o que eu, Ana Paula, interpreto depois de ter lido todo o Apocalipse capítulo 12. Olha só, a Bíblia fala que a igreja vai reinar com Cristo. Aonde tiver Cristo estará a igreja, nós vamos reinar com ele para todo sempre, amém? A Bíblia fala também que aqueles que vão ser perseguidos, eles vão reinar com Cristo também. E a Bíblia fala que Israel vai ser restaurada, que Deus ele vai dar o reino eterno para Davi, e Deus tem toda uma promessa eterna para Israel. E a Bíblia fala que a nova Jerusalém, ela vai descer do céu. E a Bíblia em Apocalipse capítulo 21 chama a nova Jerusalém de a noiva do Cordeiro. Amém, amados? É tudo que a gente lê, eu estou tentando só fazer uma síntese. E a Bíblia fala que esse filho varão, ele nasceu da mulher. Jesus não nasceu da igreja. Jesus, ele veio da parte de Deus. Olha só, meus amados. Esse varão que nasceu de uma mulher que estava para dar luz, não é Jesus nascido de Maria. E eu vou explicar por que eu, Ana Paula, não consigo ver Jesus aqui, mas eu consigo ver a igreja de Cristo. Olha só, viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida de sol com a lua debaixo do pé e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Maria não estava vestida de sol, com a lua debaixo dos pés e nem tinha uma coroa vestida de 12 estrelas na sua cabeça. Esse número 12 me puxa sempre para os 12 apóstolos. E quem trouxe o evangelho de Cristo foram os apóstolos. Meus amados, o apóstolo Paulo, ele foi o apóstolo dos gentios. Os demais 11 apóstolos, eles trabalharam sempre, pelo que eu sei até aqui, com o povo judeu. E eles foram mortos e perseguidos. Mas se você parar para analisar, hoje tem muita gente no mundo inteiro sendo salva através das escrituras. E tem gente que é salva em Cristo lendo o livro de Mateus. Quando chega no capítulo 24 e 25 de Mateus, que fala do final dos dias, o Espírito Santo gera temor e tremor e convence essa pessoa. Porque a Bíblia diz que o Espírito Santo ele veio para trazer, ele vem para convencer o homem do pecado e do juízo. E Mateus 24, 25 convence o homem do pecado e do juízo. Muitas pessoas estão sendo salvas e vindo para Cristo através do Evangelho de Mateus, mas também de Marcos, de Lucas e de João. Meus amados, é através das Escrituras, dos profetas, de Isaías, de Jeremias, de Zacarias, que muitos estão vindo para Cristo. Todos os homens e mulheres que fizeram parte do trabalho de Deus no mundo até o dia de hoje, ainda estão salvando vidas. Olha que coisa linda! O apóstolo Pedro, ele não salvou vidas só dentro do território judeu, mas agora ele está no céu. Pedro está no céu, no paraíso está descansando, esperando para receber o seu corpo glorificado. Mas enquanto ele está lá há tantos anos, há 2000 anos, não sei, a palavra que ele fez, o trabalho que ele fez ainda está tocando corações no mundo inteiro. Então quem salva é a igreja de Cristo, quem salva a igreja de Cristo foram os apóstolos.
Porque Jesus, quando ele veio, ele pegou os seus 12 apóstolos, ele preparou os seus 12 apóstolos, ele caminhou durante 3 anos, né? Ou 3 anos e meio, não lembro. Ele caminhou durante 3 anos com seus apóstolos. Só o apóstolo Paulo, ele ficou durante 3 anos também sendo preparado pelo Espírito Santo. O próprio Jesus Cristo, no caminho de Emaús, estou errada o nome, ele vem como uma luz e ele fala: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ali começa um trabalho glorioso e Deus, ele arrebata. Paulo fala: conheço um homem que foi arrebatado até os céus, não sei se em espírito, não sei se em carne, ele não consegue distinguir como que ele foi para o céu, ele não sabe. Mas ele fala que ali foram reveladas muitas coisas, e o negócio que ele ficou vendo ali no céu foi tão pesado que Deus colocou um espinho na carne de Paulo, para que ele não se orgulhasse. Então, quando eu vejo essas 12 estrelas na cabeça da mulher, é a coroa da noiva de Cristo, são os apóstolos. Porque se você para analisar comigo, meu irmão e minha irmã, a igreja foi fundada pelos apóstolos. Ah, mas tem Isaías, Jeremias, Zacarias, tem Daniel, tem Davi, tem não sei o que. Mas quem trouxe para você, ocidental, a palavra de Deus? Os apóstolos. Eles escreveram a palavra de Deus. Deus usou os apóstolos para reunir a cultura judaica na Bíblia. Isso veio para você, ocidental, brasileiro, japonês, italiano, francês, russo, americano, jamaicano, indiano, australiano, indiano, do mundo inteiro. Então, uma coroa significa o reino, a base. E a gente leu nos vídeos passados o que um rei é capaz de fazer. Um rei, um governador, ele é capaz de trazer uma fé, seja essa uma fé verdadeira ou uma fé pagã para toda uma nação. Por que nós temos no Oriente a nação islâmica? Porque os seus governadores são islâmicos e eles trouxeram para o povo, eles impuseram para o povo a cultura islâmica. E eles então geraram uma cultura religiosa. Você vê o Papa é um rei e ele trouxe a religião católica apostólica romana, porque veio de Roma para os católicos. E aí você vê toda a cultura da religião católica no mundo inteiro. E eles têm um rei chamado Papa. O católico ele não tem como rei, o rei da Espanha, o rei de algum país que tem rei, da Inglaterra, não. O católico, ele bate o olho no Papa. Ele fala que o Papa é o líder deles e o Papa é um rei. Então, quando a gente vê uma coroa, você liga isso à sua base religiosa. A sua base religiosa. E essa mulher, ela tem uma coroa de 12 estrelas em cima da cabeça dela. E essas 12 estrelas, para mim, Ana Paula, simbolizam os apóstolos. Foram eles que trouxeram Cristo para nós. E a lua e o sol, não me perguntem o que é. Mas eu trouxe um vídeo passado para os irmãos. É o vídeo antes desse, que ele fala de sinais no céu. E no mês de setembro de 2017, no dia 23 de setembro, a constelação de Virgem, ela vai dar à luz. Vocês vão ver um planeta, não sei se é Saturno, eu esqueço o nome, eu com o nome, para quem me conhece sabe, eu me embrulho. Mas tem um planeta que ele entrou agora, no mês de novembro, no útero da constelação de Virgem. Tem um planeta, o planeta Rei. Olha só, é o planeta Rei. É o planeta maior do sistema solar. E ele entrou agora no mês de novembro dentro do útero da constelação de Virgem. Vocês têm que ver o vídeo anterior, porque eu não vou ficar aqui explicando isso, eu já expliquei muita coisa hoje. Mas, curiosamente, ele está durante 9 meses dentro do útero da Virgem. Vai chegar alguns meses que ele vai andar para frente e para trás, coisa estranha, anomalia no céu. Como é que pode uma estrela, um astro, a órbita de um corpo celeste para trás e para frente? Nós, na escola mais leiga que foi, aprendemos que a órbita ela tende a caminhar em direção adiante, vamos falar, ele vai adiante. Uma órbita, ela caminha no seu caminho
adiante, ela vai para frente, dentro da sua obra. Ou ela vai para trás, ou ela vai para frente, mas ela vai direto, ela vai naquele movimento contínuo. Como é que pode esse chamado astro-rei chegar no momento, dentro desses 9 meses, andar para trás e para frente? E aí, quando é dia 23, se eu não me engano, no mês de setembro de 2017, que nós vamos estar, se eu não me engano, na festa das trombetas. Eu acho que é isso, porque eu com festa judaica também, eu gosto de estudar para mim. Eu colho para mim, mas não sei repassar, mas eu acho que é isso. Ela dá luz ao astro-rei. Olha que coisa séria. E aqui ele começa. Apóstolo Paulo, vi um grande sinal no céu. A frase diz, sinal no céu me lembra Gênesis, quando Deus fala que o sol, a lua, as estrelas vão servir para sinais. E aqui nós vamos ter a constelação de Virgem no mês de setembro com 12 estrelas acima da cabeça dela. O alinhamento astronômico. São 4 planetas, mais algumas estrelinhas que você contando dá 12. E a lua, naquela data, vai estar exatamente posicionada, alinhada debaixo do pé da constelação de Virgem. E o sol vai estar no ombro da constelação de Virgem, como um broche que ilumina o corpo da Virgem, vestida de sol, com a lua debaixo dos seus pés. E ela estava em dores de parto e ela estava para dar à luz. A igreja está passando pela pré-tribulação, ninguém está em paz, ninguém está tranquilo, esse mundo te odeia. E aí fala do arrebatamento. Deus, ele tira com força, o Espírito Santo, ele leva a igreja para o céu com força. E aqui fala, meus amados, a mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado um lugar, para que nele a sustentasse durante 1260 dias, 3 anos e meio. E se você estuda o livro de Apocalipse, você começa depois do 6º selo, você vai ver as 7 trombetas. Você vai ver que nas 7 trombetas, 1/3 de alguma coisa é destruído. Você vai ver 1/3 do mar, 1/3 das fontes de águas, toda a erva verde, 1/3 de algum lugar vai ser destruído. Não vai ser o mundo inteiro destruído. Você não vai ver o oceano inteiro sendo arrebentado pelo flagelo do meteoro que vai cair nele. Está lá no flagelo. Você, durante os 3 primeiros anos e meio, você vai ver as 2 testemunhas na terra, lá em Jerusalém. Eles vão estar lá pregando. A Bíblia fala que eles vão ser mortos. Depois eles vão ressuscitar. Vai ter um grande terremoto, 7.000 pessoas vão se converter e vão dar glórias a Deus. Não fala que são 7.000 judeus, fala que 7.000 pessoas se convertem e dão glória a Deus. Você lendo, meus amados, o Apocalipse até os 3 anos e meio, quer dizer, no final das trombetas que ela vai terminar, na metade da grande tribulação, você vê gente sendo salva, gente dando glória a Deus, gente morrendo perseguida pelo anticristo. Mas quando você entra nos flagelos, já não tem mais arrependimento. A Bíblia fala de homens mordendo a língua de dor e amaldiçoando Deus do céu. E você vê o mundo inteiro sendo flagelado. Você vê os itens que vão acontecer nos flagelos destruindo o planeta em peso. Fogo, enxofre. Prestem atenção. Quem vai ser então a descendência da mulher, Ana Paula? Se na parábola das 10 virgens fala que 5 são prudentes, 5 são nécias. As 5 virgens entram para as bodas do cordeiro à meia-noite. Ouviu-se um grito, eis o noivo, e elas entram. As outras 5 vão comprar azeite, lá não fala se elas compraram ou não está no texto. Elas batem na porta, elas clamam, mestre, mestre, deixa entrar. Jesus vira e fala, eu não vos conheço. Você vê também a parábola do servo bom, do servo mau, quando alguns falam, Senhor, em seu nome expulsamos demônios, em seu nome fizemos isso, milagres e tal. E Jesus fala, eu não vos conheço, afastai-vos de mim, eu não vos conheço. A Bíblia fala do servo mau que vai ser lançado no fogo. Então, meus amados, Ana Paula, a descendência da Virgem é a igreja que ficou? Não. Porque a Bíblia fala que o cão não pode voltar ao seu vômito. Aquele que teve uma experiência genuína com Cristo e se apostatou dos caminhos do Senhor, ele é entregue ao espírito do engano. E o anticristo, ele vem para quem? Para quem amou o engano. Então
Então vocês podem ter certeza que crente que foi crente, que aceitou a Cristo de verdade, bebeu do Senhor e se voltou contra ele, essa pessoa, meu amado, pecou contra o Espírito Santo. Ah, Ana, então todas as igrejas evangélicas que ficarem, vão ficar todo mundo e vai morrer e vai para o inferno? Não sei, porque tem muita gente que não está salva de verdade dentro de igreja evangélica. Tem muita gente que vai na igreja evangélica para passear, faz da igreja um clube, gosta das mensagens do pastor, mas não teve um encontro genuíno com Cristo, verdadeiro. Então essas pessoas nunca fizeram parte das virgens insensatas. A virgem insensata é aquele que foi fervoroso com Deus, que chorou nos pés do Senhor, que pediu perdão para Cristo de todo o coração e chorou, e Deus perdoou, e Deus usou essa pessoa, mas com o passar dos anos, ela se desviou dos caminhos do Senhor. E ela viu que ela estava se afastando dos caminhos do Senhor, mas em vez dela voltar como filho pródigo, o que ela fez? Ela se perdeu e se apaixonou com as suas concupiscências. O cão voltou ao seu vômito. A Bíblia fala que Deus ele aceita o quente e o frio, mas o morno ele vomita. Então o morno é um certo estado de instabilidade. Não é nem quente nem frio. Quer dizer, o cara não é nem desviado, mas não é de Deus. Quer dizer, esses aí que estão dentro de igrejas de crente, mas que nunca tiveram um encontro com Deus, são os frios. Porque eles nunca tiveram um encontro genuíno, eles nunca se arrependeram de verdade, eles nunca tiveram. Pode estar cheio das igrejas evangélicas. Tem gente, meus amados, que vai para a igreja evangélica para ganhar dinheiro, porque o pastor fala de prosperidade. Eu gosto de ir no culto de segunda-feira, porque lá o cara fala de prosperidade e isso me alimenta. Então ele não está dentro da igreja para ouvir a palavra de Deus, ele está lá para ouvir uma palestra de como ganhar dinheiro, seguindo bases bíblicas. Mas ele nunca se rendeu aos pés de Cristo. Ele nunca entendeu o sacrifício da cruz. Então eu, Ana Paula, acredito que esses podem ser também parte dos santos da grande tribulação, porque não são convertidos de verdade. São aqueles que vão, dentro da grande tribulação, ser sustentados por 3 anos e meio. Dentro desse período vão morrendo aos poucos, até que eles tenham um encontro genuíno com Cristo. Uma outra categoria que eu, Ana Paula, acredito que faz parte da grande tribulação dos santos, são a nossa herança. A herança. O que é herança, amado? O que é herança, amado? Seu pai, sua mãe, seu filho, sua irmã, seu marido, sua esposa, seu vizinho, seu colega de trabalho. Que eles olham para você, sabem que você é crente, você está falando Jesus vai voltar, e eles ficam assim, não sei o quê. Eu ia falar uma frase aqui que é pesada, né? Mas não faz nem sai da moita. Mas a ficha não caiu. E de repente eles vão, no dia do arrebatamento, eles vão chegar, não vão te encontrar, vão entrar em desespero total e vão então, Ana Paula estava com razão. Tudo que ela falou aconteceu e agora ela foi arrebatada. E então, eles vão passar a dar ouvidos àquilo que você falou. É por isso que a gente tem que pregar o evangelho em tempo e fora de tempo. O fora de tempo é quando você já não estiver mais aqui, mas você falou do que vai ser, do que vai vir. E eles aprenderam. Amados, é tanta coisa, eu fico tentando condensar isso e tentar ser clara. É difícil para mim, mas eu acredito que eu consegui passar a ideia. Eu te aconselho, pegar esse vídeo de praticamente 2 horas de novo, ouvir ele de novo, estudar, ler essas passagens, voltar em uma com a outra, grifar, né, colorir aquelas frases que parecem que, igual por exemplo, quando você lá viu-se grande sinal no céu, pesquisa, vai lá em Gênesis, na criação, sabe? Deguste esta palavra, mastigue esta palavra, regogita, quer dizer, bota na boca, mastiga e cospe. Depois pega, como faz a vaca. A vaca come assim, ela mastiga o capim, depois ela cospe, depois ela mastiga de novo, e ela vai fazendo aquilo, até que ela consegue digerir tudo. Esmiuça a palavra. A Bíblia fala, beato aquele que medita nas minhas palavras dia e noite. Isso seria um belíssimo exercício para você meditar na palavra. Eu bato muito nessa tecla porque eu acho que é o justo. Depois de eu ter colocado os 2 últimos vídeos no canal, esse aqui ele fecha a visão do meu canal, né? Que eu falo meu canal, mas justo por quem administra fisicamente esse canal é do Senhor.
para você entender, fechar o entendimento. Posso estar errada? Eu não estou aqui dizendo que é assim, mas diante dos textos bíblicos que eu li com os irmãos, tudo indica que é isso. Amém? Se não é assim, é um bom ponto de vista, é um belo ponto de vista de encarar Apocalipse capítulo 12. Fica difícil olhar depois desse estudo para Apocalipse 12 e ver essa mulher como Israel, porque ela não pode ser Israel. Israel, ela não vai sofrer dor de parto e dar a luz e esse menino sobe e Israel vai sofrer até o final. Israel vai sofrer até o final. Mas o resto da descendência, com a descendência, com o filho varão, vai tudo para o céu. E a Bíblia chama mulher de igreja no livro de Apocalipse. A mulher, ela é a igreja, ela é o símbolo da noiva de Cristo. Ana, mas Israel também pode ser mulher, porque se você for lá no Velho Testamento, você vai ver que Deus literalmente fala que ele se casou com Israel. Mas a gente está chegando à conclusão que Israel, a igreja de Cristo, os santos da grande tribulação na eternidade, vão se chamar Sião. Tem um outro texto aqui na Bíblia que fala disso, da junção do Sião, mas se você para analisar mãe e filho, não é uma só família? Nós viemos de Israel, porque Cristo veio de lá. Então nós somos uma só família. E Apocalipse fala da reunião dos santos. Vai ter Deus, a coisa é tão forte que você vê Deus Pai na Nova Jerusalém, Jesus Cristo, a noiva de Cristo na terra. E quem vai estar na terra? Os judeus. Eles herdarão a terra. Olha que coisa linda. Então, meus amados, eu encerro aqui, porque eu acho que falar mais aqui, eu vou começar, se é que eu já não fiz isso, forcei muito a barra hoje com os irmãos, mas eu termino por aqui, porque eu acho que já fica mais pesado, né? Vai só ficar cansativo, se é que já não ficou, mas é um material de estudo. Esses 3 vídeos que você está vendo, esse e os 2 últimos, são materiais de estudo, que eu vos aconselho a ouvir de novo, a estudar, a escrever, a anotar, meditar em cima desse trabalho, até você ter no seu coração uma convicção ou não do Espírito Santo com relação a tudo isso. Eu só quero deixar uma dica. Todos os textos que eu li, eu vou colocar na descrição do vídeo, todos os textos que eu li, se você começar a pegar esse texto, os capítulos dos versículos tal a tal, você vai ver a referência bíblica de tudo que está lá. Todas as coisas, né, os chamativos, você vai ler lá. Por exemplo, a mulher que grita com as dores de parto. Aí aqui está assim, ó, 2b, 12, 2b, eu vou no cabeçalho da minha Bíblia. 12, 2b. Aí tá lá, Miqueias capítulo 4, versículo 10. Então, se eu for lá no livro de Miqueias, que eu, Ana Paula, não sei nem onde que tá na Bíblia, eu vou lá no índice. Riem de mim, mas é isso mesmo. Miqueias 2:10, acho que é isso que eu falei, né? Que eu já esqueci também a referência. Aí eu vou lá, Miqueias, onde eu não sei nem se é Novo ou Velho Testamento, é Velho Testamento, 1491. Aí eu vou lá na página 1491 e acho o livro de Miqueias. Miqueias, Velho Testamento, 1491. Já perdi tudo aqui. 1491, Miqueias. Onde é que tá o Miqueias? Miqueias, 1487, vai Jonas, passa o livro de Jonas, Miqueias 2:7, acho que é isso que eu falei, né? Olha só, já me perdi, volta em Apocalipse, olha só, assim que a gente tem que ler a Bíblia. Vou lá no 12 de novo, Miqueias, bem, tá vendo? Assim que a gente tem que ler a Bíblia, ó. Miqueias, perdi, meus amados, 12, 12, 1, 2, 2b, 12, 2b, 12, 2b, 12, 2b, Miqueias 4:10. Aí eu vou lá no livro Miqueias, capítulo 4, versículo 10. Vamos lá ver, 2:10. Quem é? Aí eu leio, olha só, tá falando o seguinte: sofre dores e esforça-te, ó filha de Sião, o povo santo, Israel, mas a igreja, Sião futura. Como há que está para dar à luz, porque agora sairás da cidade e habitarás no campo e virás até a Babilônia. Ali, porém, serás libertada, ali te remirá o Senhor das mãos dos teus inimigos. Sabe?
Esta para dar à luz, creio que é um termo que designa no meio dos homens uma mudança de dispensação de tempos. Aqui fala do milênio, no livro de Miqueias fala de Deus, fala da atualidade. O meu livro de Miqueias está todo escrito. Eu não sabia onde estava na Bíblia, mas eu já estudei ele a fundo. Entendeu? Então faça assim. Você pegue todas as referências e vai escafunchando mesmo. Desculpa o termo vulgar, mas é isso. Nós temos que fazer isso, pesquisar as escrituras. E quanto mais você pesquisar, mais você vai se maravilhar do quanto Deus é poderoso para falar com você. Aí você passa a adorar a Deus em espírito e em verdade. Porque analisar, estudar, meditar nas escrituras também é uma forma de adoração. Olhe que você para um tempo para isso. Eu parei a manhã inteira, são 11 horas da manhã. Eu comecei a gravar esse vídeo por volta das 9 horas da manhã. E eu tenho 2 horas hoje que eu estou meditando nas escrituras do Senhor. Isso é adoração, amados. Isso é galardão para a minha vida. Mas é bênção para o meu espírito e é alimento para a minha alma, porque me fortifica na fé. E quanto mais você se alimenta da palavra, mas você se enche da luz e do óleo, que é o que a virgem prudente vai ter que ter muito bem no dia do arrebatamento. Amados, que o nosso Senhor Jesus Cristo, Yeshua, seu nome hebraico, que Ele possa te abençoar com sabedoria, com discernimento, com entendimento, com prosperidade espiritual. Amém, amém e amém.